Gálatas 6:17. Serei breve. Amém? Gálatas 6:17. Todo mundo abriu a Bíblia? Amém? Vamos praticar a abertura da Bíblia, aprender, para quando chegar lá no acampamento, a gente ter aquela disputa de quem conhece a Bíblia e eu ficar muito orgulhosa de vocês. Tá certo? Vamos lá. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de quem? As marcas de quem? Gente, peraí. Tem gente ainda procurando, eu vou dar uma pausa. Amém? Quero ouvir todo mundo bem forte, porque todo mundo vai pregar comigo, tá? Sem mais que ninguém me perturbe. Olha lá, presta atenção. Pois trago no meu corpo as marcas de quem? Nessa noite eu quero perguntar para você. Qual é a marca que você tem trazido nessa noite? Qual é a marca que está em teu corpo? Quais são as marcas que teu corpo traz? Para os que estão procurando, Gálatas fica entre Gênesis e Apocalipse, viu? Quais são as marcas que você está no teu corpo? Eu nunca fui uma criança muito levada, né? Sempre fui meio medrosa, mas levei muitos baques. Diante desses baques, algumas cicatrizes. Mas não é sobre essas cicatrizes que eu quero falar nessa noite. Não é aquelas cicatrizes que do passado você se cortava, porque a tua ansiedade era tanta. As marcas que eu quero falar para você nessa noite são as marcas que o Senhor cravou em você. Paulo, quando escreve ao povo da galáxia, compreendemos que Gálatas não eram a igreja, mas um povo de uma determinada região. E quando ele escreve para esse povo está vivendo um retrocesso. Esse povo quer voltar às práticas judaicas. Mas Paulo escreve lembrando a eles da salvação por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Vejamos o que diz em Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem eu estou sofrendo dores de parto, que Cristo seja formado em vocês. Mas eu vou ler na minha versão aqui, amados, que eu achei muito lindo, sabe? Paulo começa a sentir dores de parto porque o povo quer retroceder. E ele já havia sentido essas dores para a conversão desse povo. Ele diz assim, na versão: ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Paulo está sentindo dores de parto, como se fosse dor de parto. Mas aí agora me diga, como é que pode um homem sentir dor de parto? Ele estava sentindo dores por aquele povo que estava voltando à prática antiga, que tinha se esquecido da graça. Era como se eles quisessem anular o sacrifício de Cristo. Mas eu amo Paulo porque Paulo é perseverante. E essa é uma marca indiscutível em Paulo. E ele começa a ensinar ao povo e a mostrar que a única marca que eles precisam ter é a da cruz, é a de Cristo.
Paulo queria que Cristo fosse gerado dentro daqueles homens, porque na medida que Cristo fosse gerado dentro deles, nada poderiam separá-los do amor de Deus, como está escrito em Romanos 8:35. Quando você entende isso, você começa a entender que você não vive mais, mas que Cristo vive em você. E que se Cristo vive em você, Ele te trará marcas. A tua decisão de aceitar a Ele te trará marcas. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. As marcas de Cristo. Amados, muito eu tenho me preocupado por um evangelho que tem anunciado aí um evangelho, venha e seja feliz. Venha e a sua vida melhorará, você terá prosperidade. Eu quero te dizer que não faltará o Senhor Jesus na tua decisão. Mas a tua decisão te levará a experiências que te trará dores, cicatrizes. A tua decisão que você tomou um convite tão irresistível, quando ele disse assim: Júlia, eu te escolhi, vem. Aí Júlia levanta a mão e diz assim: eu não resisto a esse Deus. Mas no decorrer da caminhada, Júlia vai ter algumas coisas que marcará a sua vida. Mas essas marcas não farão com que Júlia se detenha no meio do caminho. Essas marcas trarão para a Júlia a identificação de quem é ela em Cristo. Eita, irmãos, está pesado, né? Era para ser de bênção, né? Receba a bênção, mas hoje não vai ser não, viu? Marcas no termo grego designa um ferro de brasa utilizado para marcar o escravo. É muito interessante que em Romanos 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1:1, Paulo começa dizendo assim, em suas cartas: eu, Paulo, escravo de Cristo, bem sabemos que todo escravo ele era marcado com o ferro, com a letra inicial do seu dono. E eu quero perguntar nessa noite para você. Na tua decisão, você como servo do Senhor, o teu Senhor, Ele foi lá, te comprou a preço de sangue. Paulo decidiu ser escravo. Escravo por opção. Escravo de orelhas furadas. Quem já viu aqui, quando o dono, ele pega um ferro com a letra inicial, esquenta lá na brasa, isso tem muito lá no interior, né? Aí esquenta, aí chega no boi e... Era assim que acontecia com os escravos, marcados. Mas Paulo, ele diz assim: eu sou um escravo, eu sou servo do Senhor, mas um servo por opção, escravo por opção, escravos de orelhas furadas. Quando Paulo, em suas cartas, ele diz: escravo de Cristo, bem sabemos que todo escravo era marcado com ferro quente, com a letra inicial do seu dono. Eu carrego a marca de Cristo no meu corpo? Você carrega a marca de Cristo no seu corpo? Quando olham para você, eles veem a marca de Cristo em seu corpo? Você tem cicatrizes que mostram a quem você pertence.
Paulo carregava marcas emocionais, deixada pela sua caminhada ao proclamar o Evangelho. Abram suas Bíblias, 2 Coríntios 6 e o 4, que diz assim: em tudo o que fazemos, mostramos que somos os verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente as aflições, as privações e calamidade de todo o tipo. Vamos ler de novo? Para a gente decorar, aprender? 2 Coríntios 6, 4 diz: e tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente. É suportando reclamando? É pacientemente as tribulações, as privações, as calamidades de todo tipo. Por muitas vezes tem se pregado um evangelho de facilidade, um evangelho sem renúncia. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não há evangelho sem marcas. Não há cristianismo sem marcas. Talvez alguém tenha dito para você: venha e pare de sofrer. Há umas campanhas por aí, viu? Mas deixa para lá. Aqui não tem. Glória a Deus. Nós pregamos um evangelho genuíno. Nós pregamos que neste mundo teremos aflições, mas o Senhor já venceu. Amém? Quero dizer a você que é mentira deste evangelho. Um evangelho fajudo. Um evangelho que não anuncia que você precisará renunciar a si mesmo. Um evangelho que anuncia por aí que vinde como estás, porque Deus é amor e Deus quer teu coração. Eu quero te dizer que Deus não quer teu coração só não, Ele quer teu corpo, porque Ele é templo, morada do Espírito Santo. E Ele conta com você de uma maneira total, de uma entrega total. O povo da galáxia estava deixando-se levar por ensinamentos errôneos, se distanciando do ensinamento da cruz. Queriam agora viver sobre a lei, aceitando a circuncisão. Mas era necessário lembrar que a única marca que eles precisavam era de Cristo, era da crucificação e ser selados com o Espírito Santo. Devemos carregar em nosso corpo cicatrizes que mostram o nosso pertencimento ao Senhor. Paulo trazia no seu corpo marcas físicas e era notório a quem ele pertencia. Paulo tinha marcas de Cristo em seu corpo. Segundo os Coríntios 11, a partir do verso 23 até o 33. Segundo os Coríntios, verso 11. Ele vai mostrar um pouco das suas cicatrizes no seu corpo. Analisando esse texto, eu fico imaginando, irmãos, como eu sou covarde. Porque às vezes uma dorzinha de dente eu não quero vir para a igreja. Às vezes, uma dor de cabeça eu quero dizer, hoje eu não vou, estou cansada. Às vezes as aflições dos dias me fazem dizer assim, Senhor,
eu quero ficar em casa. Mas Paulo carregava marcas em seu corpo que nos ensinam muitas coisas. Nos ensinam que no decorrer da nossa caminhada com Cristo, nós seremos vendidos, açoitados, defamados, maltratados, passaremos escassez, por muitas vezes passaremos fome, porque você não está isento disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que em todas as coisas o Senhor estará contigo. Mesmo na escassez, mesmo na nudez, mesmo na doença, mesmo que estejam te vendendo, mesmo que estejam não te honrando, eu quero dizer a você, continua no chamado. É necessário essas marcas, é necessário essas cicatrizes para que você cresça espiritualmente, para que você saiba a quem você pertence. Como jovem você quer uma vida de festa, mas eu quero dizer uma coisa para você, como jovem cristão, é necessário que você tenha a marca de Cristo, é necessário que você tenha comprometimento com a obra dele, é necessário que você sofrendo, sorrindo ou chorando, é necessário que você esteja no Santo dos Santos, o adorando, dizendo que Ele é e que Ele faz. Você precisa ter cicatrizes no seu corpo. E essas cicatrizes vão gerar testemunho. E esses testemunhos vão gerar vidas. Quem quer vidas aqui para Jesus? Tem certeza que você quer? Vou perguntar de novo. Quem quer vidas aqui com Jesus? Quer mesmo? Então você está disposto a ter marcas no teu corpo? Você está disposto a ter marcas? Você está disposto a gerar no teu coração? Jovens, crianças, homens, mulheres e adultos, você está disposto mesmo a gerar essas cicatrizes de sofrimento e de choro? Você sabe o que são essas cicatrizes muitas vezes? Você sabe quantas vezes pela madrugada, eu como pastora de jovem, o Senhor me derrubou da cama e me fez lembrar de alguém. E eu dizia assim, Senhor, eu quero dormir. Jesus dizia, não. Porque se você dormir, ele morre. São cicatrizes, irmãos. Experiências, marcas de oração. Você está pedindo almas ao Senhor. Mas que preço você está disposto a pagar para ganhar, para resgatar essas almas? Qual é o teu preço, Eduarda? Qual é o teu preço, Clara? Qual é o teu preço, Vinícius? Que vocês estão dispostos a pagar? Anunciai o evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Como é que dizemos que temos as marcas de Cristo e não temos o amor pelo outro? Não nos importamos quando o nosso vizinho se suicidou. Não ligamos para o irmão quando ele falta na igreja. Que marcas são essas que estamos desenvolvendo? Paulo foi açoitado. Cristo também foi. Paulo foi preso. Cristo também foi. Paulo tinha autoridade para dizer que ele carregava as marcas de Cristo. E que marcas eu e você temos carregado? Essa marca tem que gerar em mim e em você pertencimento, constrangimento.
Por muitas vezes, o Senhor tem derramado óleo na tua cabeça. E você está dizendo, Senhor, não é comigo, não é comigo, não é... Ele só falta te dar um pontapé, meu irmão, para tu saber que é contigo. Você precisa deixar de ser jovem mimado, jovem mimada. E dizer assim, Senhor, desenvolve as cicatrizes que são necessários para o meu corpo, para o meu amadurecimento, para que eu ganhe vidas para ti. O que é que está te separando do amor de Deus? O que é que estão te impedindo? O que é que está impedindo de você crescer no reino de Deus? É o orgulho. Então se revista de humildade. É a preguiça. Peça a Deus força, renovo. Porque preguiça não combina com a marca de um cristão. Por muitas vezes subimos no altar, sangrando. Ninguém viu, ninguém vê. É uma bênção. Ministramos, cantamos, oramos, mas carregamos no nosso corpo marcas invisíveis, marcas emocionais, e Paulo carregava essas marcas. Precisamos carregar essas marcas. Precisamos carregar essas marcas. Que marcas você tem carregado? Quais são as marcas que quando olham para você as pessoas têm visto? Tem visto um jovem de mau humor, ou tem visto um jovem que não perde a oportunidade de falar do amor de Deus, não perde a oportunidade de evangelizar um coração que está distante. Paulo foi o maior implantador de igreja. E você, quantas igrejas vai querer implantar? Para onde o pastor Jonathan e a pastora Elisângela vai poder enviar você? Para onde? Você está se desenvolvendo? Você tem lido a Bíblia? Você sabe quantos livros tem a Bíblia? Para onde você será enviado? Até quando você vai não querer desenvolver as marcas de Cristo em você? Por muitas vezes somos agente secreto. E tu é crente? Eu nem percebi. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho. Porque nós queremos ser descolados, né? Nós queremos estar no meio. Queremos nos desenvolver. Nós não queremos ser o chato da história. Eu mesmo não gosto de ser. Né? Tenho certeza que vocês também não. Quem é você no seu trabalho? Qual é a tua marca no trabalho? Qual é o teu desenvolvimento em Cristo, amado? Você tem chorado? Uma coisa eu pedi ao Senhor no culto das crianças. E eu vou contar para vocês, que é para vocês me ajudar em oração. Eu não sei como é que tia Isa vai fazer, mas Deus vai dar suporte a ela. Aí disseram para mim, tem quase 40. Aí eu de manhã me acordei e fiz, Senhor, me dá mais 100. Aí de meio-dia eu de novo fui entregar a adoração ao Senhor. Senhor, me dá mais 100. Aí hoje eu disse assim para Deus, Senhor, me dá mais jovens. Faz com aquele número se triplique, não em quantidade, mas em qualidade. Faz com que cada jovem daquele tenha marcas no seu corpo cravado, de maneira que eles chegarão dentro da igreja e digam assim, olha, fui açoitado lá fora. E eu vou dizer para eles, não se preocupa não, filho, que lá dentro tem óleo de unção e a gente vai colocar e vai sarar a tua ferida. Suporta. Você não precisa desmaiar, jovem. Engole o choro.
toma água, porque o caminho é longo. O Senhor, no meio da caminhada, te trará cicatrizes. Mas essa cicatriz te mostrará aonde você pertence, de quem você é, de onde você veio, quem te enviou. Essas cicatrizes são importantíssimas para o teu desenvolvimento. Para de dizer assim, ai, eu me lembrei de tu, Clara. Ai, eu não sei se eu vou para o culto hoje. Aí vai chegar uma voz do teu lado e vai dizer, vou agora usar o meme da internet, né? Vai não, menina, fica em casa assistindo. Aí tu vai perguntar, quem é? Muito prazer, sou Satanás, que está no teu ouvido, dizendo que tu não vai para a igreja, dizendo que tu não ora, que tu não lê Bíblia. Abandona as práticas e deixa o Senhor criar cicatrizes na tua vida. Porque Paulo vai dizer, Paulo já estava num nível de profundidade tão grande, que ele vai dizer que o viver, bora? Todo mundo daqui tem teólogo aqui, né? Teólogos, crente que lê Bíblia, em nome de Jesus, não me decepcione, que o viver é não, tem certeza? Eu acho que não. Bora lá, que o viver é quem? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Que vocês possam olhar para suas cicatrizes, pelas suas dores e dizer assim, o viver é Cristo e o morrer é o ganho. Vai passar. Amém? Queria convidar o menino do louvor para subir até o altar. Queria convidar você a ficar de pé. Aí eu quero fazer novamente a mesma pergunta. Que marcas você tem desenvolvido? Quais são as marcas? O que é que você está disposto a viver por este evangelho? Você está disposto a ir para a prisão? Eita, pastora, para a prisão? Você está disposto a abandonar a prática do sexo sem o casamento? Você está disposto, por amor a este evangelho, a abandonar a pornografia, a mentira? Você está disposto a deixar de vender seus amigos? Você está disposto, por amor a este evangelho, a passar nudez, escassez, a privação de pão? Você está disposto a colocar a mão para pessoas serem libertadas? Ou quando fala em libertação, você faz, comigo não, é com a pastora Elisângela. E ainda se encosta atrás dela. Não, vi, filha? Tu vai ser pego no meio do caminho. Vai ser pego no meio do caminho para ser desenvolvido. Tu vai descer as escadas assim, ó. E vai estar aqui. E não vai dar tempo de chamar a pastora Elisângela nem a pastora Gisele. E eu vou estar dormindo em nome de Jesus. Eu não precisa me chamar não, porque meu telefone está fora de área. É você e Deus e você. Você desenvolverá marcas que você terá autoridade no reino espiritual para expulsar demônios, para pisar em serpente, para impor as mãos e pessoas serem curadas. Porque você alcançará níveis que eu não vou alcançar mais. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos. É uma creme crack. Amanhece o dia, crack. Vocês não. Meu irmão, eu estava olhando as histórias do dia 3 horas da tarde, 4 horas, tá correndo com Júlia. Meu irmão, eu disse, eu vou chegar desse nível. Nós duas, tá, pastora? Quando a ajuda vier, vai ser para nós duas. Entendesse? Qual é a diferença entre mim e você? Você tem a força, a velocidade e o tempo. Porque aos solteiros cuidem e aos casados cuidem das suas casas. Tá? Então o reino conta com vocês.
Coloque a mão no seu coração nessa noite. Eu sei que ninguém quer cicatrizes, ninguém quer dores. Eu sei que não quer. Porque eu não queria, eu não quero. Mas o Senhor desenvolve. O Senhor nos desenvolve. Uma alma tem muito valor. Satanás não quer soltar ele por preço de nada, não. Sabe a tua amiga lá na escola? Que fica bem caladinha. Para tu ganhar ela para Jesus. Para ela, muitas vezes, ser liberta de uma depressão, tu vai ter que pagar o preço. Tu tem jejuado, tu tem orado pelo teu vizinho, pelo teu irmão, pelo teu amigo da faculdade. Tu tem feito isso? Para de procrastinar. Desenvolve. É tempo de desenvolver. Irmão, eu vou dar um conselho a vocês, o último do ano. Quando eu era... Peraí. Vamos melhorar essa história, porque senão vai mostrar que eu sou ancião. Peraí. Digamos assim, quando eu era uns 5 anos mais nova, que eu era que eu era solteira, porque se eu botar que era jovem, vai parecer que eu sou velha, que eu era solteira, eu sempre me aproximava do que tinha para dar para mim. E eu me agarrava com as mulheres mais experientes da igreja, para que eu pudesse aprender. Se agarrem, se grudem com quem tem experiência para acrescentar na sua vida. Não queira para a sua vida amizades que não te ensinem quem te leve para o céu. Não queira. E eu chegava naquela senhorinha de cabelo branco e eu cheirava. Eu sempre fui a pessoa que saía catando em círculo de oração, tá? Então, onde tinha o círculo de oração, eu fazia amizade. E foi assim que eu fui crescendo. Com pessoas mais velhas me ensinando o que elas tinham para a minha vida. E aí eu fui desenvolvendo. E se hoje eu estou aqui, é porque lá atrás eu me sentei com pessoas que tinham para acrescentar em minha vida. Eu tinha um ouvido sarado para ouvir. Às vezes eu não queria ouvir não, viu? Às vezes eu não queria ouvir não. Eu sempre trabalhei com pastores e tinha hora que eu dizia assim, eu vou fazer, mas eu não gostei não. Aí ele, tá certo, filha, faça. Estou saudando do pastor Pedro. Faça. Eu sei que no ministério chamado, às vezes exigirá coisas de você que você não quer fazer, mas faça. Lá na frente você vai entender porque a visão de quem vem primeiro é melhor. Tá certo? Coloca a mão no teu coração nessa noite. E ora ao Senhor. Suas marcas em mim. Para que o Senhor coloque suas marcas em Coloque você. as marcas que o amor fez para que Ele em você. exale em você. Para que Ele te liberte dos teus costumes pagãos. Coloque suas marcas para que Ele te liberte das tuas paixões. Coloque as marcas que o amor fez em você. Para Ele que te liberte dos teus atos pecaminosos. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você me ama. O preço já foi pago.